Como incluir a análise ergonômica do trabalho dentro do sistema? Então vejam que na listagem de grupos de avaliação, aqui eu vou cadastrando um por um todos os meus GHEs, GSEs, né, todos os grupos de avaliação. Vejam que todos eles estão aqui com dois riscos, porque a gente fez isso num outro vídeo, tá? Vocês podem observar aqui dentro da nossa plataforma como que a gente inclui os riscos. Então, se eu clicar aqui nesse GSE, eu tenho a listagem de riscos, né, perigos e riscos incluídos para este grupo. Mas vejo que aqui, em cada um deles, eu não tenho necessariamente fotos, eu não tenho métodos complementares, eu não coloquei aqui, por exemplo, uma ferramenta como NIOSH, como Rula, e assim por diante, tá? Então, como que a gente faz isso com a inclusão da análise ergonômica do trabalho? No sistema, quando você não incluiu nenhum risco, ó, zerado, ele fica com esse ícone de atenção. Então, nesse caso aqui, eu não consigo incluir ainda a análise ergonômica para esse grupo de avaliação. Quando eu já incluí pelo menos um risco, eu tenho esse ícone aqui, ó, que é de criar AET. Então, quando eu clico aqui, eu vou abrir toda a tela, né, o formulário de preenchimento da análise ergonômica do trabalho. E a lógica do sistema segue a lógica da NR17. Avaliação preliminar para todos os grupos de avaliação e análise ergonômica do trabalho para aqueles que tenham essa necessidade. Então, a primeira coisa é você fazer a avaliação da demanda. Você pode fazer o quanto detalhada você precisar, mas de qualquer forma você pode ticar qual é a principal a demanda. Se você não encontrar aqui, tem um campo ou outro, tá? Para você especificar. E você pode fazer aqui toda a descrição dessa demanda. Vamos supor que você fez uma avaliação, um mapeamento de dor, você fez uma pesquisa de clima organizacional, você pode fazer toda a descrição aqui neste campo, tá bom? Os dados da tarefa, eles são puxados lá do cadastro do grupo de avaliação que a gente fez. Então veja que aqui está puxando qual é o setor, as funções, a descrição do ambiente, a descrição das atividades. Então a análise da tarefa ela já vem automaticamente lá dos dados do GSE. Ah, mas aqui eu esqueci, ó, eu precisaria nessa tarefa ter uma descrição melhor da atividade. Então você pode editar lá dentro do seu GSE, porque ele vai atualizar aqui automaticamente. E aí vem a parte talvez mais importante, né, da análise ergonômica, que é a descrição da atividade, as imagens, né, que você vai registrar e as avaliações complementares com o diagnóstico. Então aqui na descrição da atividade, cada profissional aqui preenche de uma forma, tá? Quanto mais você descrever aqui, quanto mais detalhado, melhor. Mas tem gente que gosta de ser mais sucinto, tem gente que gosta de descrever muito melhor a atividade real de trabalho. Então, da forma com que você cadastrar aqui, isso vai aparecer no relatório, tá bom? Então, se você quiser colocar aqui 2, 3, 4 páginas de descrição da atividade, pode colocar sem problema, que ela vai, tudo que você colocar aqui vai para dentro do relatório. Aí eu tenho a possibilidade de incluir imagens. Eu posso incluir 4 imagens, né, até 4 imagens para cada grupo de avaliação. Então, para o GSE aqui, ó, ADM01, eu posso incluir 4 imagens. Para o ADM02, eu posso incluir mais outras imagens, tá bom? Então, aqui dentro do que a gente chama de galeria, né, eu posso incluir aqui 2 imagens, tá? Vou pegar 2 imagens aqui aleatórias, tá bom? E aí, não são, claro, imagens reais, né? Mas eu posso incluir até 4 imagens aqui para exemplificar. E na avaliação complementar, nós temos aqui algumas possibilidades, tá bom? Nós teremos vídeos dedicados para isso, né? Falando sobre ferramentas. Mas de qualquer forma, quando eu clico aqui em adicionar método, eu tenho 3 itens básicos aqui. O primeiro, que é adicionar manualmente, eu vou inserir uma figura. Então vamos supor que eu faça a avaliação utilizando uma outra ferramenta que não aquela que está aqui no sistema. Eu vou gerar uma imagem, né, do resultado dessa ferramenta, da página, e eu posso incluir aqui manualmente, tá? Eu vou subir como se fosse um anexo dessa minha análise ergonômica. Eu posso aplicar a ferramenta diretamente dentro do sistema. E isso é o mais legal, tá, pessoal? Quando eu clico aqui, ó, eu tenho as ferramentas de avaliação, ó, Rula, Reba, Rosa, OAS, NASA, Sul Rogers, Murigarg, NIOSH e assim por diante, tá?
Então, quando eu clico aqui em uma dessas ferramentas, por exemplo, no Reba, eu tenho aqui toda a avaliação que vai ser feita. Eu vou preenchendo, inclusive, membro superior direito e esquerdo, tá? Vou fazer um preenchimento aqui qualquer, só para a gente ver como funciona. E aí, quando o resultado está pronto, quando eu acabei de aplicar, eu tenho um botão aqui, ó, finalizar e importar. Quando eu clicar nesse botão, eu vou automaticamente importar isso para dentro da minha análise ergonômica. Então, já criei aqui, ó, o nome do método, tá? O Reba. E aí eu tenho aqui dentro a imagem que vai mostrar para mim os resultados, inclusive do lado direito e do lado esquerdo. Isso é muito interessante porque você não precisa sair de dentro da plataforma, usar 1000 planilhas para poder fazer a avaliação. Você vem aqui apenas em adicionar método, escolhe a ferramenta, vamos supor que você aplicou o NIOSH, tá? Então você vai fazer aqui todo o preenchimento do NIOSH, ok? E aí você vai finalizar e importar e você vai levar o resultado aqui para dentro da sua avaliação. Aqui a gente não preencheu nada, né? Por isso que ele está zerado, mas você vai levar esse resultado para dentro da sua avaliação. Uma outra coisa que você pode fazer, a avaliação ambiental, já diretamente aqui no sistema. Então aqui ele vai, a maior parte da avaliação ambiental está relacionado à iluminação, mas nós também temos ruído e temperatura. Então vamos supor que nesse ambiente aqui, ó, você tem iluminação apenas artificial, você vai fazer aqui a descrição das luminárias, né? Então, por exemplo, ambiente com iluminação de LED, tantas lâmpadas e assim por diante. Você pode fazer a descrição que preferir aqui. O tipo de ambiente, conforme a NHO 11, né? Então, se é uma linha única de luminárias, ambiente com luminária central, 2 ou mais linhas contínuas de luminária. E aí você pode escolher o ambiente, porque isso vai interferir diretamente na avaliação na sequência. Nós temos aqui a análise preliminar, todos os itens, né, que são citados na NH11. Então, se tem algum aqui que não está conforme, você vem e seleciona. A iluminância média. Então, para cada ambiente, né, tem uma metodologia de avaliação. Mas, de qualquer forma, aqui é muito intuitivo. Ó. Então, vamos supor que aqui você tenha 2 fileiras de luminárias e você tenha 4 luminárias por fileira e você tenha 3 fileiras de luminárias, tá? Os pontos P você pode acrescentar quantos preferir, né? Os pontos P em geral, eles são poucos, né, que nós temos. Geralmente a gente faz 2 ou 3 coletas apenas. Lembrando que sempre é em lux, tá? E aqui ele vai calculando já a média. Os pontos T, a mesma coisa, tá? Vamos supor que a gente fez 2 coletas aqui de pontos T. Pontos Q, eu não vou entrar nisso, tá, pessoal? Porque isso aqui faz parte da metodologia de avaliação da norma, ok? Veja que o sistema vai calculando a média aqui e logo em sequência nós teremos a avaliação disso aqui dentro do sistema, tá? Vamos supor que aqui você fez 3 coletas. Então veja que ele já deu a iluminância média aqui, isso vai ser utilizado lá na frente. Os pontos da tarefa. Então aqui você vai primeiro escolher qual é o tipo de tarefa que é realizado ali. Vamos supor que nesse caso aqui, ó, seja escritórios, e aí seja escrever, teclar e processar dados. Então você pode pôr aqui, ó. Então no caso, na mesa 1, a medição deu 580 lux. Na mesa 2, a medição deu 390. E na mesa 3, a medição deu 485. Então veja que aqui o sistema já vai te dando a informação visual, ó, daquilo que foi avaliado, tá? Como isso foi avaliado. E se tem iluminação suplementar, você pode colocar aqui também. Nesse caso eu vou deixar 100, tá bom? Em relação ao ruído e a temperatura, qual foi o ruído desse ambiente? 68, tá vendo? Não conforme. A ventilação, né, a temperatura, 22, não, aqui está conforme. E você tem um campo observações, tá? Para você descrever aqui aquilo que você encontrou. O resultado, ele vai te mostrar todos os itens, ó. Então a caracterização do ambiente, na análise preliminar, o que foi encontrado, a iluminância média, com todos os pontos, aí os pontos da tarefa, né? Aqueles que estão conforme e aqueles que estão abaixo.
Em relação à temperatura, também se está conforme ou não conforme. E você pode finalizar e importar para dentro da avaliação. Vejam que prático, tá, pessoal? Ele já traz todo aquele resultado que a gente viu lá, discriminado para você utilizar dentro aqui da análise ergonômica do trabalho. Por fim, nós temos os riscos que nós avaliamos lá para cada um dos grupos de avaliação. Ó, tá vendo que ele puxa para cá, dentro do diagnóstico, para que você possa aqui fazer a conclusão do seu diagnóstico ou as observações. Tá? Então, vamos pôr aqui, por exemplo, situação de risco moderado para o GHE X, e aí você pode escrever aqui o que você preferir, tá? Você pode fazer um diagnóstico aqui bem completo, né, bem amplo, ou você pode deixar inclusive em branco, tá? Se você não quiser colocar. Posso colocar aqui concluir AET, e quando eu clicar em concluir avaliação, vejo que aqui apareceu AET criada. Pô, Thiago, consigo entrar lá e mudar? Claro, só você clicar aqui, você vai lá e pode editar toda a sua avaliação, tá bom? Então aqui você tem essa possibilidade. Então aqueles grupos que têm análise ergonômica criada, ele vai mostrar aqui para você na tag. Aqueles que não têm, ele deixa apenas mostrando aqui a quantidade de riscos, e os que não têm nada incluído, 0 riscos observados. Tá legal? Então é assim que você insere a análise ergonômica do trabalho dentro do sistema.